Boa noite, amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Hoje nós vamos conversar, neste início do mês de setembro, a respeito da campanha do Setembro Amarelo. Um assunto muito importante que, apesar de não ser promovida pela doutrina espírita, pelo movimento espírita, é apoiado por todos nós, por tratar de um assunto relevante e que nós, dentro do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, entendemos ser um assunto delicado pelas informações que os espíritos nos oferecem das questões que acabam levando ao suicídio e ao sofrimento dos espíritos nessa situação. Então, hoje, para conversarmos a respeito desse assunto, unimos eu, a Karina, o Carlos Gomes e a Eliane Quintiliano, que estamos felizes, né? Sempre que temos a oportunidade de receber a Eliane, que está nesse trabalho difícil, a gente via ela constantemente no núcleo, né? Mas agora ela está num trabalho muito importante de apoio à Secretaria de Saúde. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse tema, e para iniciarmos eu vou ler uma mensagem, fazer a prece, e aí depois os nossos amigos aqui, os nossos confrades vão falar um pouquinho, e depois a gente vai conversar a respeito desse tema, que é muito importante. Eu selecionei para a noite de hoje uma mensagem do livro Segue-me, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem tem o título Auxiliar e Servir. E Emmanuel comenta um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25, 27, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, o ensinamento de Jesus. Irmãos, quando estiverdes à beira do desânimo, porque alfinetadas do mundo vos hajam no coração, quando o desespero vos ameace à vista das provações que se vos abatem na senda, reflitamos naqueles companheiros outros que se agoniam junto de nós, em meio dos espinheiros que nos marginam a estrada. Nos que foram relegados à solidão, sem voz de amigo que os reconforte. Nos que tateiam a pleno dia, ansiando por fio de luz que lhes atenue a cegueira. Os que perderam o lume da razão e se despencaram na vala da loucura. Os que foram arrojados à orfandade, quando a existência na terra se lhes esboça em começo. Naqueles que estão terminando a romagem no mundo, atirados à ventania. Os que desistiram do refúgio na fé e se encaminham desorientados para as trevas do suicídio. Os que se largaram à delinquência comprando arrependimentos e lágrimas na segregação em que espiam as próprias faltas. Os que choram escravizados à penúria, a definharem de inanição. Façamos isso e aprenderemos a agradecer a bondade de Deus que a todos nos reúne em sua bênção de amor, de vez que a melancolia se nos transformará no ser em clarão de piedade, ensinando-nos a observar que por mais necessitados ou sofredores que estejamos dispostos, ainda do privilégio de colaborar com Jesus na edificação do mundo melhor, pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir. Então vamos unir nossos pensamentos, agradecendo a oportunidade que o Senhor nos confere para estarmos juntos, para conversarmos sobre os nossos problemas, pelas questões espirituais, para esse momento de confraternização no bem, de ensinamento, de inspiração. Que possamos ter uma conversa inspiradora, que possa ser útil àqueles que nos ouvem e a nós mesmos. Que o Senhor nos ampare e que assim seja. Muito bem. Eu vou pedir para cada um se apresentar, falar um pouquinho, dar boa noite. Vou começar com a Karina, que já está com o microfone aqui comigo. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês, né?
mais uma vez, e hoje a gente vai falar, né, de um tema muito importante, né, principalmente da conscientização, né, sobre esse tema, e, né, hoje agora a gente está começando a entrar no Setembro Amarelo, ainda mais nesse movimento de frente a esse movimento de pandemia, onde o número, né, de pessoas com crise de ansiedade, a depressão tem aumentado bastante, as pessoas entram no movimento de desespero. Eu acho que é bom a gente falar sempre desse assunto, né? Prazer estar aqui com vocês. Vou pedir para a Eliane falar um pouquinho. Boa noite a todos. É com muita alegria que recebi o convite e é muito bom estar aqui entre os meus queridos amigos. Saudade de todos vocês e vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse assunto específico e que está tão atual nas nossas vidas, né? Nos abalando tanto. Obrigada. Carlos? Boa noite, agradeço pelo convite de estar aqui entre amigos para falar sobre vida, valorização da vida. Mais importante do que falar da prevenção é falar da importância da vida, do sentido da vida e dar sentido à vida, que possamos contribuir essa noite com essa nossa conversa, com a sua vida que está nos ouvindo. Muito bem. Então, a gente preparou algumas perguntas, só para facilitar nosso início de conversa, para que todo mundo fique à vontade, e para direcionar um pouco as questões que a gente acha importante trazer nessa noite. A Karina tem feito algumas palestras para nós no Núcleo, nessa época de setembro, justamente apresentando a campanha do Setembro Amarelo, etc. Eu acho que tem muita gente que às vezes não conhece bem, né? Hoje nós estamos falando aqui, né, pela internet, então mais pessoas vão estar nos ouvindo, e às vezes a pessoa que está ouvindo não sabe exatamente de onde surgiu essa campanha. Então, vou pedir para a Karina conversar um pouquinho, explicar para nós. Ela sempre gosta de contar essa história, eu acho que é legal. Então, como é que foi que surgiu o Setembro Amarelo, né? A princípio, antes, quando eu comecei a falar, né, sobre a campanha, eu achava, né, eu não fui pesquisar sobre o assunto, eu achava que era Setembro Amarelo, porque o ipê amarelo florescia em setembro. E, na verdade, não é isso, né? A campanha é uma campanha, né, que se tornou mundial, e ela provém do quê? Da morte de um adolescente, né, nos Estados Unidos, que era o Michael, que ele era conhecido como Michael das Mustangs. Ele gostava muito dos carros Mustangs, ele ajudava o pai, né, a consertar as Mustangs. E ele tinha uma Mustang amarela, né, que foi o último carro que ele teve. E o Mike sofria de uma depressão e as pessoas à sua volta não perceberam, até que ele atentou contra a própria vida, né, e acabou desencarnando. E aí essa família transformou, né, como tantas outras famílias, transformou esse movimento de dor que eles estavam passando numa forma de ajuda, né, de ajudar outras famílias. Então, eles fizeram, né, pequenos cartões amarelinhos, né, e distribuíram em escolas, postos de saúde, e tinha um pequeno texto que dizia, né, se você precisa de ajuda, procure um profissional, procure um professor, né, fale o que você está sentindo, porque a família acabou se sentindo culpada por não ter percebido, como acontece em muitas famílias, né, quando a gente perde um ente, né, para o suicídio, vem um sentimento de culpa muito grande, né, onde eu errei, por que eu não percebi. Então, eles tentaram transformar esse sentimento de culpa numa situação que pudesse ajudar mais pessoas. E hoje a gente usa, né, o lacinho da cor amarela, representando, né, o Setembro Amarelo. Muito bem. Eu vou passar a palavra para o Carlos, né, para ele falar um pouquinho, e aí depois a gente conversa com a Eliane. Ô, Carlos, a gente vê que muitas religiões condenam, né, a questão do suicídio, inclusive
criticam a família do suicida por causa da questão, até muitas vezes, da interpretação que eles têm da destinação da pessoa que comete suicídio. Então, acho que é importante o pessoal entender um pouquinho como é que a doutrina espírita vê essa questão. Então, se puder falar para nós. Interessante que, primeiro, é interessante falar que a doutrina espírita não proíbe nada, né? Ela deixa ao livre-arbítrio, ela orienta, né? Os espíritos orientaram a Kardec há 163 anos e deixa ao livre-arbítrio a escolha de cada um, né? E o que se fala, né, é que a vida é uma lei divina, então é de lei viver. E aquele que atenta contra a própria vida está transgredindo uma lei divina. Não foi o homem que inventou a vida, né? Então, ele não tem esse direito. Os espíritos responderam a Kardec, ele dedicou um capítulo do Livro dos Espíritos, na terceira parte, justamente para falar sobre o suicídio. Por quê? Porque desde a sua época, né, no século XIX, isso já era uma preocupação. Então, tudo que era uma preocupação, ele queria saber dos espíritos que o estavam orientando, respostas a respeito disso. Então, nós temos várias perguntas que ele fez, né, ao longo da nossa conversa, nós vamos trazer algumas aqui para a nossa reflexão, porque o que ficou é isso: não temos o direito de atentarmos contra a nossa vida. Por mais difícil que seja a situação, tem um porquê passarmos por isso, e que possamos passar da melhor forma possível. Agora, eu queria falar com a Karina sobre a questão do Setembro Amarelo, que tem gente que fala assim, mas setembro fica falando muito da campanha, isso não estimula mais suicídios, né? O que você tem a dizer? Não, o Carlos me perguntou, né, sobre se estimula, né? Não tem dados, né, pesquisas que relacionem esse fato. Muito pelo contrário. Quando eu tenho acesso para falar sobre o assunto, para dizer o que eu estou sentindo, muitas das vezes a pessoa não vai chegar para você e falar para você que ela está pensando em suicídio, mas ela chega e fala, olha, eu estou passando por uma depressão. As pessoas falam muito, eu estou tendo pensamento ruim, né? Lá no consultório as pessoas têm até medo de falar. A palavra suicídio é uma palavra muito carregada, e as pessoas falam sempre o quê? Eu estou tendo pensamento ruim, ou eu estou pensando naquilo, mas não existem, né, dados que comprovem que, né, falar sobre o assunto leva as pessoas a isso. Inclusive, quando ocorre na cidade alguma perda, as pessoas entram nesses grupos e ficam falando, né, vamos parar de falar nisso, porque vai incentivar outras pessoas. Não, muito pelo contrário, a gente tem tido muito mais bons resultados. Pessoas que estavam pensando e, mediante uma fala, sentiu-se confortável, né, para se abrir e falar pelo o que estava passando. Porque, às vezes, eu não tenho esse espaço de fala. Porque como é que eu chego para o meu pai ou para minha mãe e falo, mãe, eu estou tendo um pensamento ruim? Primeiro que a mãe cai morta, né? Já ela desencarna primeiro, de pânico, né? O pai já começa a ficar nervoso, já começa a querer bater. Então, é bem complicado. Então, às vezes, um espaço neutro, né? Por isso as campanhas são importantes, e não importa aonde eu vá falar, né? Que meio de acesso vá fazer essa campanha, todos eles são importantes, a pessoa se sente confortável, com liberdade, talvez, para conseguir manifestar. E isso é uma forma, né, que eu estou salvando uma pessoa. Eu posso estar ajudando essa pessoa ali. Lembrando que a campanha é pontual, né, em setembro, mas deve-se falar da vida o ano inteiro. A gente não pode tratar somente, né, o mês de setembro, né? Toda e qualquer campanha, a gente precisa ter uma conscientização todos os dias, né? Precisamos marcar datas, né, por um protocolo,
Porém, a prevenção, ela é diária, o acesso é diário, por isso falar claramente. Essa semana a gente viveu uma situação complexa aí em relação ao abuso, falar sobre o abuso, instruir a criança sobre isso. Então, a gente não tem uma data para fazer isso. Todo o tempo. Esse mês, né, nós estamos no finalzinho do mês de agosto, essa palestra vai para setembro. Esse mês mesmo é mês de conscientização sobre o abuso, né, físico, né, o abuso os relacionamentos abusivos, né. Então, cada época vai ter, mas a campanha deve ser o tempo todo. Todo tempo que eu tiver oportunidade de falar sobre o assunto, perguntar, direcionar o outro e saber como é que ele tá bem? Tô percebendo alguma coisa diferente em você? Como é que você tá acontecendo alguma coisa? Então, vamos estender o nosso olhar para o próximo, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. As pessoas estão muito voltadas para si e acabam se esquecendo de olhar para o outro. E às vezes o outro é aquele que está do seu lado, muito próximo de você. Não fala, parece que a situação não existe, né? Exato. Bom, para falar em olhar para o outro, eu queria puxar a Eliane para a conversa um pouquinho aqui, né, Eliane? Vamos lembrar aqui que a Organização Mundial de Saúde, ela nos dá um dado alarmante, né, que a cada 40 segundos morre uma pessoa de suicídio no mundo, né? E eu estava lendo uma outra reportagem também associada a dados da Organização Mundial de Saúde, que dizia que desde 2010 a 2016 houve um aumento de 7% nos casos anuais, né, de suicídio no Brasil, apesar dessa taxa ter diminuído quase que nessa mesma proporção no mundo. Então, como você trabalha na Secretaria de Saúde, né, queria que você falasse um pouquinho da tua percepção sobre esse tema no seu trabalho. Então, o que eu tenho visto é que a gente lida com muitas pessoas profissionais de saúde. Então, desculpa aí, gente, a internet hoje tá, acho que é a chuva. Tá perdoado. Então, eu vejo essa questão, as pessoas estão, algumas um pouco assim desesperadas, outras muito irritadas, os profissionais de saúde estão extremamente irritados. Às vezes você vai discutir algum assunto, sugerir alguma melhoria, a gente muito... Tônia, Eliane estava falando um pouquinho sobre esse lance dos profissionais, né? A Santa Casa fez um trabalho bem interessante agora, recentemente, né? Eles estão passando por um atendimento, todos os profissionais da Santa Casa, desde de enfermeiros, né, técnicos, auxiliares de limpeza, todas as pessoas estão passando por um processo de atendimento, porque realmente é isso que a Eliane falou, o estresse, né, da situação, do momento, está muito grande. Bom, a Eliane está tendo um probleminha na internet, mas em cima disso que a Eliane colocou, e a Karina também, da parte de saúde, eu queria que o Carlos falasse um pouquinho para nós, assim, da importância do movimento espírita apoiar esse tipo de campanha, e você vê que a gente, às vezes, faz uma campanha também, fala do suicídio praticamente só no mês de setembro. Você acabou de falar agora há pouco, né, que a gente tem que fazer isso continuamente, mas queria que você comentasse um pouquinho da importância da gente trazer para o movimento espírita reflexões sobre esse assunto. Em termos, né, oficiais, a Federação Espírita Brasileira, ela já trabalha, né, ela sempre adere, né, a essa campanha desde 2017, né, que é a valorização à vida, em vez de falar de suicídio, falar da vida. E a nossa federativa aqui de Minas Gerais, a UEM, a União Espírita Mineira, ela tem também um projeto em cima disso, e o título dele é Vencer na Vida é Viver. Então, incentivando aos centros espíritas que façam palestras, cartazes, debates, como esse que estamos fazendo aqui, para que possamos falar da vida, e quando falamos da vida no Espiritismo, é a vida eterna. Então, o horizonte que o Espiritismo abre para a gente é que aquele que quer sair da vida não consegue, porque a vida é eterna.
Cada existência eu estou com um nome, com uma profissão, com uma família e com um problema. E esse problema, ele existe, foi criado por mim, no meu livre-arbítrio, e eu preciso resolvê-lo, e os recursos estão à minha volta. E sair do problema não é a solução, porque nós que somos reencarnacionistas sabemos que vamos voltar numa outra existência, numa condição pior, né, e com os dois problemas. O problema que eu não resolvi e o problema que eu contraí, saindo da vida, da existência, antes da hora, desta maneira tão agressiva, tão violenta e rebelde, transgredindo a lei da vida, como eu já falei, a lei divina, né? E existe uma causa e consequência, né? O que eu causo a mim, eu vou ter que, né, que arcar com essas consequências, não como castigo. Deus não castiga, mas como um aprendizado. É preciso aprender a viver, né? Então, por isso estamos aqui. Voltou, Eliane. Eu ia passar a palavra para a Eliane, perguntando o seguinte, ela estava falando que ela tem visto os profissionais de saúde estressados, o pessoal estressado, né? E aí, Eliane, a gente também tem essa situação do Covid-19, né? Então, eu queria que você emendasse uma resposta na outra aí, como é que você tem visto também a tua situação de trabalho. Vamos aproveitar enquanto a internet, amiga minha, psicóloga, ela comentou a respeito de um atendimento do Ministério da Saúde, que os profissionais psicólogos podem se cadastrar para atender profissionais de saúde que estejam precisando desse apoio. Então, até vou falar para vocês aqui, o e-mail é apoio.psis.sus@gmail.com. Então, até hoje foram feitos 3.121 atendimentos com profissionais, tem 4.288 psicólogos cadastrados, e o que eu achei muito interessante nesse apoio é uma rede de apoio psicológico do Ministério da Saúde, só vocês jogarem, que é fácil achar na internet. Os psicólogos também têm um apoio, porque eu imagino, a Karina pode falar um pouco mais sobre isso, também não tem sido fácil para os psicólogos, né? Porque são muitos problemas, profissional muito sobrecarregado, e lidando ali entre a vida e a morte familiar, questão de velório, que não existe mais, todo o processamento do luto, então tem sido muito difícil. Eu acompanho algumas histórias e realmente, às vezes, a gente fica desestruturado emocionalmente. Então, eu achei muito interessante esse trabalho. O psicólogo também, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade em lidar com a questão do seu cliente, ele pode ter essa ajuda também, desse apoio que é dado a ele como profissional, inclusive. Tá bom, a Karina quer dar uma palhinha nessa... E é bem interessante, né? Eu acho que é um trabalho super, super necessário, porque a gente também fica muito sobrecarregado, a demanda realmente aumentou muito, né, no consultório, não só com a preocupação do Covid, mas das consequências, né, que ela vem trazendo de paralisação, né, econômica, então tem um monte de situações. E uma coisa que você falou muito interessante realmente é sobre o luto, né? O Covid está trazendo para a gente um luto que é um luto sem corpo, né? As pessoas não estão tendo a oportunidade, né, de se despedir. Eu estou com um caso desse no consultório e é um sofrimento muito grande, porque o luto, né, o velório, o rito, ele é alguma coisa, algo muito importante para a nossa aceitação da partida. E hoje a gente está pulando essa etapa, então acredito eu que lá na frente nós vamos ter bastante consequências por isso também, né? Porque é uma lacuna que fica durante o processo, né, da passagem, e as pessoas têm um sofrimento muito grande mesmo. Carlos? Quem está em casa não tem ideia do que está acontecendo aí fora, né? Com quem está trabalhando, quem está ali na linha de frente, né? Porque a gente só vê dados, né?
quantos contraíram, mas se alguém contraiu, alguém está cuidando, né? E esse alguém que está cuidando é sempre a mesma equipe, né? Numa cidade como Itajubá, sempre a mesma equipe, né? A Eliane aí é responsável, né, na Secretaria de Saúde, e vê que não é fácil, uma hora vai cansar e saindo, quem vai cuidar? Então, qual é o nosso papel, né? Seguir as recomendações e nós, espíritas, orações, colocar não só os pacientes, quanto os cuidadores, né? Médicos, enfermeiros, atendentes, secretários de saúde, nessas orações para que eles não esmoreçam e continuem salvando vidas, né, Eliane? Isso é importante, Carlos, até aproveitar a oportunidade, porque eu sei que vocês estão orando bastante, agradeço, e acho que nós só estamos conseguindo levar adiante pelas orações que vocês fazem, né? Agradecer muito, aproveitar a oportunidade para isso. E realmente são histórias muito tristes que às vezes a gente escuta, e você tem que dar ali o respaldo para a pessoa. Eu não sou da área da psicologia, mas a gente tenta, na medida do possível, ser um pouquinho e ouvir, pelo menos, um pouco a dor da pessoa. Situações muito difíceis que nós enfrentamos, né? De ter que colher material depois do óbito e ver ali um rapaz jovem na sua frente e, né, ter que pedir licença ali para aquele corpo inerte, sabendo que, né, da situação de perturbação, com certeza. São coisas muito impactantes, e de verdade, se você não tiver oração, você realmente perde a sanidade mental, né? E até aproveitar um pouquinho a oportunidade, Edmilson, falar um pouco do trabalho daqui de Itajubá, porque foi criado o Psicovid, se vocês quiserem acessar, esse é um trabalho municipal, são psicólogos também da rede municipal que estão atendendo de forma online, são muitos atendimentos, pessoas realmente pensando em suicídio, pessoas desesperadas com as consequências que a Karina falou, não é só a questão emocional, tem a financeira, a questão dos pais idosos, muitas vezes, então é muita coisa envolvida, né? O luto que não vai ser facilmente processado, então aqui em Itajubá tem esse tipo de atendimento também online, e é uma coisa que você vê resultado, as pessoas confiam, um trabalho bem, assim, sério, com horário marcado, com sessões, assim como eu falei, a do Ministério, tem esse também que é bem interessante. Como a gente pode ver, um assunto complexo, né, que envolve várias áreas, e a doutrina espírita nos esclarece, mas a gente sabe que a luta de quem está, né, na frente ali é grande, né? A Eliane acabou de dar quase um depoimento aí dessa questão. Às vezes você tem que lidar com aquela pessoa que partiu naquele momento, mas ainda tem que coletar informações por causa dessa questão da pandemia, então é muito complexo. Com certeza a gente teria um tema para a gente explorar em várias outras reuniões, né? A gente, com certeza, vamos trazer em outros momentos também estudos sobre isso, mas a ideia hoje é realmente fazer esse bate-papo, trazer essas informações para a gente poder refletir. Então, para a gente caminhar um pouquinho para o nosso encerramento, porque o nosso tempo é curto, passa muito rápido, né? Eu queria que cada um falasse um pouquinho para a gente encerrar, né? Então, eu vou seguir mais ou menos a mesma ordem, vou passar para a Karina, depois eu passo para a Eliane, e aí eu termino com o Carlos, porque ele pode trazer um pouco mais também de algumas informações que está na codificação, né? Para a gente poder encerrar, e depois eu volto com uma prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo, destinado justamente a esses companheiros, esses amigos que partem nessa condição. Então, vou começar com a Karina, que já está com o microfone aqui. Sim, então vamos aproveitar, né, não só esse mês, mas, né, o ano todo, para estar atento às pessoas que estão ao nosso lado, né. Eu não salvo o mundo, mas às vezes eu salvo aquele que está mais próximo de mim, simplesmente pelo fato de eu poder olhar para ele e enxergá-lo, né. Muitas vezes passa despercebido até dentro da própria casa, então é necessário eu estar prestando atenção, não tenha medo de chegar no outro e perguntar, né, o que está acontecendo, posso te ajudar,
ou então dar uma palavra de apoio, né? Eu estou aqui quando você quiser, a gente respeita o tempo do outro também. E entender que o suicídio é uma situação extremamente complexa, né? As pessoas perguntam muito sobre causas, né? Que leva a isso. Não, ele é multifatorial, não existe um fator somente, então ele sempre vai estar acontecendo, e a prevenção, né, tem que estar falando sobre o assunto para que as pessoas tenham mais liberdade para poder falar dos seus sofrimentos. A gente não é feliz o tempo inteiro, então tem horas que eu vou precisar de ajuda do outro, né? Tá bom. Deixar a Eliane falar um pouquinho para nós. Então, é uma história que eu tenho relembrado, e contei até para os funcionários esses dias, é aquela história do Chico, vai passar, vocês estão lembrados? Ele estava numa situação tão difícil, e pediu um lenitivo para Maria, mãe de Jesus, né? E quando o mentor dele apareceu e disse que tinha o recado que ele tanto pleiteava, ele sentou correndo e animado, não pode ditar a mensagem que eu vou escrever. E aí Emmanuel disse, vai passar. E Chico queria mais, né? A gente sempre quer um discurso, e não teve mais, era só isso. Então, muitas vezes eu tento me apegar a essa frase, vai passar. E quando eu sou chamada para falar com lugares que teve casos de Covid e as pessoas estão desesperadas, eu vejo que nem sempre essa minha fala é aprovada, mas no final eu tento falar com as pessoas. Vamos ter esperança, gente. Não está tudo perdido, não vamos morrer todos nós, não é o fim do mundo. E tem alguém maior cuidando de nós, para quem acredita em Deus, acredita na espiritualidade. Então, sempre no final da minha fala, eu tento trazer essa questão da espiritualidade e pedir para a pessoa buscar dentro dela a força que ela precisa ter para sobreviver a isso tudo com sanidade mental. É isso que a gente sempre tem que lembrar, né? Vamos pedir a misericórdia que ela virá, né? Obrigada, gente, a todos. Carlos? Pergunta que geralmente as pessoas fazem: o que acontece com o suicida do outro lado? Não tem uma resposta fechada, é isso e pronto. Cada caso é um caso, né? Tem que ver as causas que o levaram ao suicídio, mas uma coisa é certa, que acontece com todos os suicidas, o desapontamento. A pessoa achar que vai eliminar o problema, que vai deixar de existir. Isso, né, não tem como eu não ser. Eu sou, a partir do momento que eu sou um ser para sempre, infinito, o ser espiritual que eu sou. Eu estou eliminando um corpo, mas o que eu sou, o que eu penso e o que eu sinto, jamais vai acabar. Então, se eu estou querendo sair dessa existência, porque a minha cabeça está cheia de problema, eu vou para o outro lado, vou me ver vivo e com todos esses problemas, arrependido, com remorso e não podendo voltar nessa existência. Olha, o desespero só vai aumentar. Então, eu quero, inclusive, fazer aqui, né, uma orientação aos familiares, né, que enterraram seus entes queridos, né, vivendo esse processo, oração diária para eles. A gente não sabe o drama que podem estar passando do outro lado, porque continuam vivos. O que a gente pode fazer por eles agora é bons pensamentos, oração e se apegar a uma fé. Como a Eliane falou, o mundo não é só aqui. A vida não é só isso que a gente vê, o que nos mostraram. A vida é eterna e precisamos encontrar um sentido para ela, para onde estamos caminhando. E isso é de cada um, isso é de dentro para fora. O milagre que estamos esperando na vida é o próprio milagre da vida. Façamos da vida um milagre e sejamos felizes dentro das nossas possibilidades. Muito bem. Então, acho que a gente vai encaminhando para o fim aqui, né? E a gente vai fazer a nossa prece. E eu vou, para encerrar, ler um modelo, um exemplo que Kardec deixa para nós,
No último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma coletânea de preces espíritas. Não para a gente decorar, né, e fazer sem prestar atenção, mas como uma referência, como um modelo, como é que a gente deve se dirigir em situações que às vezes a gente fica pensando, mas como é que eu faço uma oração, por exemplo, um amigo que partiu numa situação de suicídio, o Carlos falando para a família orar, né? Então a gente vai terminar justamente com um exemplo que os espíritos trouxeram e Kardec colocou para nós aqui no final do livro. E é a nossa prece. Né? E é também o nosso pensamento para todos aqueles que partiram e que nós temos conhecimento, aqueles que nós tivemos amizade, e por todos aqueles que estão sofrendo nesse momento. Sabemos qual a sorte que espera os que violam a vossa lei, Senhor, para abreviar voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Estendei-a sobre os espíritos que estão nessa situação, Senhor. E possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar as amarguras dos sofrimentos que suportam, por não terem tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob vossa proteção. Inspirai-lhes o remorso pela falta cometida e que a vossa assistência lhes dê forças de enfrentar com mais resignação as novas provas que terão de sofrer para repará-las. Afastai deles os maus espíritos que poderiam levá-los novamente ao mal, prolongando os seus sofrimentos, ao fazê-los perder o fruto das novas experiências. E a ti, cuja desgraça provoca as nossas preces, aqui dirigindo aqueles que a gente pensa, né, em que partiram, que possam a nossa comiseração adoçar a tua amargura, fazendo nascer em teu coração a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas tuas próprias mãos. Confiem em Deus, na bondade dele, que espera sempre por todos os que se arrependem, e só é severo para os de coração empedernido. Que assim seja. Obrigado a todos pela participação.